Então vamos lá. Bom dia novamente. Bom dia a todos. Primeiramente, estamos reunidos aqui em nome do nosso Deus maior, que permite a nossa vinda até aqui. No nosso Mestre Jesus, o qual nós citaremos hoje algumas coisinhas da sua passagem, e da nossa casa, Pai Ramatiz, que é o nosso mentor maior, é ele que nos diz ali, junto com a nossa mãe, que todos veem ali na foto, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Então é desta forma que confiantes nós somos, senão não estaríamos aqui hoje, né? Essa aqui é a realidade. E cada um, né, da assistência, todos aqui da corrente, nós dizemos, né, participantes aqui da nossa comunidade, somos todos voluntários. Todos nós temos o nosso trabalho, como vocês têm. Vivemos algumas horas da nossa semana para isso, porque é importante louvar a Jesus. É fundamental louvarmos a Jesus, por uma razão muito simples. Quem é o gestor daquilo que nós chamamos de planeta Terra e o seu entorno é o Cristo. Ele é o comandante desse universo que nós vivemos, dentro da galáxia chamada Via Láctea. Uma pequenina, perto de bilhões de galáxias que existem no universo infinito. Então a gente é muito pequenininho, mas não menos importante para o coração daquele que veio resgatar todos nós que em tempos passados, de uma forma ou de outra, erramos. Certamente. Por que sabemos disso? Porque nós vivemos num planeta considerado, dentro da classificação espiritualista, kardecista, como de provas e expiações. Se estamos sob provas, e eu duvido alguém aqui que não esteja sobre ela, todos estamos em experiências com diferentes situações, diversas. E aí cada um no seu cantinho pensando como a sua trajetória está sendo desde o nascimento até os dias atuais. Naturalmente que a espiritualidade, o espiritismo em particular, vem elucidar de como a vida funciona de verdade. E esse é o propósito. E Kardec, com as suas codificações, iam fazendo todas as anotações, desde o livro A Gênese, vem mostrando por diferentes espíritos chamados da verdade, tem inúmeros colaboradores do outro lado, que o ajudaram a compilar todas as suas informações, né?
e vem trazer, então, qual é a dimensão daquilo em que vivemos. E nesse estágio em que estamos, né? Em se tratando do planeta Terra ou do sistema solar, existindo, portanto, outros planetas, quem é o regente dessa estrutura é Ele. Então ele conhece exatamente quem mora na sua pequena casa. Por isso que ele disse, né? Na casa do meu pai existem muitas moradas. Então nós não seríamos privilegiados apenas nós, seres existentes, né? De forma humana, ainda muito primitiva, perto do que virá mais adiante, mas já num patamar um pouco melhor do que éramos um tempo atrás. E certamente saindo desse estágio, que estamos propondo a nós mesmos sermos pessoas melhores. E certamente somos melhores do que fomos ontem. Apesar de ainda carregarmos uma série de mazelas. Menos virtudes e mais mazelas. Mas isso tudo pode ser invertido com a nossa vontade. Porque não existe outra forma se nós não assumirmos essa responsabilidade e seguirmos em frente. Porque ninguém que não seja a gente visualizando o Mestre lá na frente pode avançar a nossa caminhada, somos nós mesmos. E certamente todos os desafios que nós temos, as dificuldades que nós temos na caminhada atual, que é uma pequena parte de uma caminhada gigantesca, nós contribuímos com nós mesmos sendo melhores. E como é que a gente vai sendo melhor num planeta de prova e expiação? Tendo experiências importantes que vão nos tornando cada vez mais resilientes. Nessa semana, na quarta-feira precisamente, quando começava ali a quaresma, logo de manhã, clamei a Deus, sem falar qual é a história, porque a história é só minha, para consertar esse caminho, se fosse possível. E ontem, no final da tarde, indo embora para casa, surgiu a história, que vai se concluir na segunda-feira. Era uma necessidade. Então, a gente tem que ter a confiança, por mais difícil que seja. E essa embarcação, essa tormenta que está em volta da embarcação, é o nosso caminho. Aí, quando essa tormenta ela vem de diversas formas, para onde que a gente vai correr? Dentro do nosso coração, nós vamos falar assim: Deus, Jesus, me ajuda. Eu preciso ter um norte. Eu preciso ter uma resposta. É possível que não seja aquela que a gente está esperando. A minha foi. Mas talvez não seja de alguns outros. Talvez
tenha que ir por um caminho para chegar naquele resultado. Então, a história de hoje, ela se reporta a uma das passagens emblemáticas, como várias, né, de Jesus, com seus milagres, que é o Mestre andando sobre as águas. Só que essas águas não estavam calminhas. Elas tinham turbulência. Havia uma tempestade momentânea que eu vou relatar. Isso aconteceu, na verdade é relatado, né? No Evangelho de Mateus, Marcos e João. Mas eu resolvi colocar no Evangelho de Mateus, que eu vou ler já já, no capítulo 14, versículos de 22 a 33, são bem curtinhos. Longe de derrogar a espetacularidade de Jesus, porque ele é diferente. Quando ele caminha pelas águas e sem derrogar as leis naturais, tudo é metafísica, tudo é psique. Jesus coloca em prova para demonstrar, exemplificar numa situação real criada na época, para dar alguns exemplos que a gente vai ver até o final. Qual é o contexto disso, na verdade? O que está por trás disso? Não é só uma cena que ocorreu no Mar da Galileia. Não há nada de sobrenatural na ocorrência. São efeitos físicos naturais que eu não sou capaz nesse momento de reproduzir. Mas há pessoas entre nós que conseguem fazer algo que eu já vou explicar. Então, como existe uma harmonia completa do universo em relação às suas leis naturais, Jesus, como um ser humano, descendo de um estágio angelical, Jesus não era arcanjo, ele era anjo. Descendo de um estágio angelical para se encarnar, né? Ou seja, ele teve um rebaixamento para poder vir e falar: olha, o caminho é esse, não faça isso, faça aquilo. Então ele só foi falando, ele não foi escrevendo. Quem foi escrevendo, ou quem foram escrevendo, foram os seus discípulos e alguns evangelhos apócrifos, fora do clássico. Então você tem lá em Mateus, João, Marcos e Lucas, são os 4 evangelhos. Mas eu vou me ater ao Evangelho de Mateus, que é o capítulo 14, né? Então, o que o Jesus desejava nos ensinar caminhando sobre as águas revoltas? O que isso significa? Foi um evento real, assim como foi a transfiguração, que eu tive a oportunidade de fazer essa exposição aqui também, no mesmo contexto. Ainda, qual o simbolismo do mar agitado? Do barco onde estão os discípulos,
né? A figura de Pedro, que foi o único que se arriscou a caminhar sobre as águas. Nós já vamos chegar lá. E que, na dúvida, quando entrou a dúvida, ele começou a afundar. Mas ele andou pelas águas. Interessante. E essa alegoria toda, se assim a gente pode dizer, né? Sobre a confiança, sobre a fé, a importância de mantermos o foco no Mestre, Jesus, porque Ele é a nossa referência. Por isso somos cristãos. Porque a nossa referência é o Cristo. Por isso somos cristãos. De diferentes segmentos, né? Evangélico, católico, espírita, enfim. Evangélico, vários segmentos, não importa, né? Então mantemos os olhos fixos em Jesus. A gente, quando está orando, a gente está lembrando, quando o Pai Nosso acontece, a figura de Jesus. Certamente a gente está ligado na figura de Jesus, porque a mente ela trabalha com imagem, e a gente precisa das imagens para poder focar. E quando é a Ave Maria, Maria, a gente lembra de Maria, mãe de Jesus, né? E geralmente a gente acaba lembrando do Mestre na hora das tempestades. Na hora das tempestades. Então, no Evangelho de Mateus, Marcelo, quer pôr a outra fotinha, fazendo favor? Então vamos lá. Eu vou ler primeiro, e aí a gente já vai, vocês vão observando ali, eu já vou identificar para vocês. No capítulo 14 de Mateus, nos itens de 22 a 33, eu vou ler para vocês. Então diz lá: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco deles, dos apóstolos, estava já no meio do mar açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, o que é a quarta vigília da noite? É entre as 3 e 6 da manhã. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo, segundo o relato de Mateus. Mateus era aquele que ficava anotando o tempo inteiro, né? Quem assistiu The Chosen, vê que o Mateus tinha um caderninho, e ele era o mais próximo ali de Jesus, fazendo toda aquela anotação, né? Que era o cobrador de impostos, né? Antes de seguir Jesus. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha a confiança de Pedro. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E não era um marzinho calmo. Estava tendo um BO.
Estava tendo um problema. Por isso que Jesus foi na direção deles, para poder socorrê-los. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Pedro. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o versículo 33. Eu só vou terminar o 34, 35, 36 rapidinho. E tendo passado para outro, porque vai cair na informação que eu vou dar para vocês ali. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Bom, então, aí vem a cena que eu vou relatar ali para vocês. Ali é o Mar da Galileia, no mapinha. Jerusalém está a mais ou menos uns 48, 45 quilômetros. O Mar da Galileia, na verdade, é um lagão. Que ele está, o nível do mar, ele está abaixo do nível do mar. E ele tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 13 a 15 de largura. Tem 164 quilômetros quadrados. É grande. Só que quando Mateus narra onde é que Jesus estava, onde é que eles estavam, eles estavam em Tábiga. Tábiga. Dá para ler lá embaixo de Cafarnaum? Tábiga. Tábiga foi o lugar onde Jesus, pouco antes, naquele mesmo dia, antes dessa madrugada que houve o evento, foi em Tábiga que Cristo fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Tinha 3 pães e 5 peixes. Quantas pessoas é relatado que haviam naquela pregação, onde Jesus fez ali o seu contato com essas pessoas? Perto de 5.000 pessoas haviam naquele local. E depois de horas não tinham o que comer. E foi ali que um dos milagres aconteceu, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Foi em Tábiga. Aí, quando isso aconteceu, os apóstolos estavam juntos com Jesus, o barco deles atracado, e depois que aquela população toda viu aquele milagre da multiplicação, quiseram tomar Jesus como o rei de Israel. Que era esse o temor dos romanos, que ele fosse o rei de Israel. Ele falou: não, de jeito nenhum, meu reino não é desse mundo. E foi aquele alvoroço,
Isso já era ali para as 5, 6, 7 da noite, quando Jesus fala para os discípulos o seguinte: vocês precisam ir para Cafarnaum, um pouquinho para cima. Cafarnaum fica de Tábega mais ou menos uns 4 quilômetros, aproximadamente. Jesus fala: eu vou me despedir desse povo e encontro vocês. Despediu do povo, os apóstolos entraram no barco e começaram a navegar em direção a Cafarnaum. E Jesus, nesse inteirinho, diz o relato que ele subiu ao monte para rezar. Não devia ser um negócio tão gigante, mas algo afastado. Teve um propósito isso, na verdade, de Jesus deixá-los ir navegando e ir orar, como diz o texto. Bom, aí, o que acontece no meio do caminho? Começa uma tempestade, que lá é muito comum, nesse trecho. Porque, na verdade, o Mar da Galileia, ele é não é um mar, né? É um lagão. Doce, água doce. Que é banhado pelo Rio Jordão. Então tem o Rio Jordão na parte de baixo, acho que está escrito ali, se não me engano. E para cima também tem o Rio Jordão. Então ele é banhado pelo Rio Jordão. Ele tem essa comunicação para o norte e para o sul. E do norte para o sul, ali de Cafarnaum, aquele pedaço todo, Betsaída, né? Que tem um porto ali, inclusive, Betsaída, né, que fala. Bate muito vento. Ali tem tempestades importantes, inclusive até hoje. E nesse porto, quando tem as tempestades, não sai barco. E apesar de não ser mar, tem muito temporal. E naquele dia aconteceu o temporal. Mas estava a 3, 4 quilômetros, é que eles estavam fazendo um percurso pela costa, beirando a praia. É assim que é relatado. Beirando a praia, de Tábega até chegar em Cafarnaum. Só que a tempestade, o que aconteceu? Começou a empurrar a embarcação para dentro do mar, para dentro do lago revolto. É dito que foi mais ou menos 3, 4 quilômetros da costa que a embarcação foi lançada. E aí eles entraram em desespero, porque eles não conseguiam dominar mais aquilo. Estava à deriva. E aí, obviamente, Jesus já sabia o que ia acontecer. Certamente. Como era madrugada, já era alta hora, e eles não conseguiam chegar em Cafarnaum. E já era lá 3, 4 horas da manhã. E eles saíram dali 7 da noite, 8 da noite. E aí, num determinado momento, o que eles veem? Alguém vindo. Mas como assim? Alguém caminhando por aqui, né? Nós estamos no meio do nada, né? A história pegando fogo ali, tudo desesperado, gritando. Aparece alguém. Quem? Jesus. Caminhando sobre as águas. Diz então em Marcos que é provável que Jesus tenha andado perto de uns 3 quilômetros sobre o mar. É caminhada, hein? É caminhada. No mar revolto. E aí fica o mistério a respeito disso. Porque ele já tinha feito um milagre.
que era a multiplicação, horas antes. Aí esse foi o segundo milagre, que é ele caminhando sobre as águas. Né? E um terceiro que viria em seguida, em Cafarnaum, que o povo estava esperando ele chegar. Por isso que os apóstolos tinham que ir, que Jesus ia encontrá-los lá. Tanto é que, por isso que eu li o restante, dizendo que os doentes tocavam as vestes do Cristo, a barra do seu vestido é colocado ali, e eram curados. Porque ele tinha uma outra missão em Cafarnaum. Então foram 3 acontecimentos num tempo curto. É dito que o andar pelas águas é o quinto milagre de Cristo. O quarto, portanto, foi a multiplicação dos pães. Bom, deu para pegar a ideia? Onde é que ele estava? Dava para caminhar, chegar, né? Até Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade de Pedro. Pedro morava em Cafarnaum. Mas Cafarnaum era chamada de cidade de Jesus, apesar de Jesus ser de Nazaré. Por isso que ele é chamado Jesus de Nazaré, né? Que é perto, 40 quilômetros mais ou menos. Bom, aí, dito isso, vem a visão espírita a respeito dessa passagem do Cristo. Bom, essa interpretação dos milagres, né, não tem a ver com a quebra das leis naturais. Na verdade, é a execução de uma lei natural. Aí, provocada, obviamente, né, manifestada por espíritos de elevada estirpe. Rapidamente. Vou contar isso rapidamente depois, esquece. Daqui a pouco. Surpresa. Aí, já vem o raciocínio, Aí, vem a interpretação de Kardec, quando ele escreve sobre o assunto, né? Na Gênese, no capítulo 14 e 15, então no capítulo 14, que tem como título Os Fluidos, Aparições e Transfigurações, que é o item 35 e 37 que eu vou ler, 35 a 37. E o capítulo 15, que fala dos milagres do Evangelho, que seria o item Jesus caminhando nas águas, né? Sobre os itens 41 e 42. Eu vou ter que ler, mas é uma coisa muito importante. Mas é rapidinho. Então diz lá. Os fluidos, aparições e transfigurações. Para nós, o perispírito, item 35. Para nós, o perispírito, no seu estado normal, todos lembram o que é perispírito? Talvez a maioria. E no seu estado normal, é invisível. Eu não estou vendo o meu perispírito, mas ele está aqui. E daqueles que já se foram, deixaram a carne, o perispírito está lá. Que de vez em quando a gente até vê alguém aparecendo por aí. Então o perispírito, no seu estado normal, é invisível, mas, como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que outros fenômenos, fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário do que o do vapor, que, quando rarefeito, é invisível, mas que se torna visível quando condensado. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico,
A aparição é às vezes vaga e vaporosa. Doutras vezes, mais nitidamente definida. Mais nitidamente definida. Doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível, pode mesmo chegar até a tangibilidade real, ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. E isso já aconteceu aqui. E aconteceu comigo no cemitério um tempinho atrás, daqui a pouco eu conto. São frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosíssimos casos perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime em seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. É de notar-se que as aparições tangíveis só têm da materialidade carnal as aparências. Não poderiam ter delas qualidades, em virtude da sua natureza fluídica. Não podem ter a coesão da matéria, porque, na realidade, não há nelas carne. Formam-se instantaneamente, e instantaneamente desaparecem. Ou se apresentam dessas condições, não nascem, nem morrem, como os outros homens. São vistos e deixam de sê-los sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto carecerem de corpo carnal. Atingiriam o vácuo os golpes que se lhes desferissem. Tal caráter dos agêneres, com os quais se pode confabular, sem suspeitar que eles o sejam, mas que não demoram longo tempo entre os humanos e não podem tornar-se comensais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Ao demais, denotam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho e de insólito, que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante. Dá para perceber, às vezes, se é ou se não é. Nem sempre. Carece de nitidez de olhar, através dos olhos da carne, que é diferente. A linguagem breve e quase sempre sentenciosa, nada tem do brilho e da voluntariedade da linguagem humana, né? A aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor e que com eles se põe em contato, embora os tome por indivíduos quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular. E para finalizar o capítulo 14, o item 37, sendo o mesmo espírito, o perispírito, assim nos encarnados, como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, num momento de liberdade, aparecer em ponto diverso do que em que repousa seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais da sua identidade. Foi esse fenômeno do qual se conhecem muitos casos autênticos que deu lugar à crença nos homens duplos. Teve um casal, nem sei se eles estão aqui, eu não lembro da figura deles, um casal, ano passado, precisava falar com alguém e esse alguém fui eu. Aí, eles falaram assim: Fábio, estava vindo para cá, ele e a esposa, eles nem sabiam que vinham para cá, na verdade. Decidiram na hora vir para cá, enfim. Aí estava entrando no carro, ligaram o carro para vir, janela aberta, passo na moça e falo assim: viu, para onde vocês vão? Vocês levam o meu nome que eu estou precisando de oração? Daí eles falaram: bom, qual que é o seu nome? Meu nome é
tal, primeiro nome, fulano de tal. Então eles chegaram aqui e falaram, viu, tipo, do nada, não conheciam a pessoa em absoluto. Aí eles chegaram aqui, escreveram ali na frente uma cartinha, um papelzinho, né, que a gente põe os pedidos ali, e falou, é esse o nome dela. Falei, deixa comigo. Aí a gente faz ali, coloca ali na nossa caixinha. Certamente eles experienciaram alguma coisa tangível. Certamente. Depois nunca mais viram a mulher. A mesma coisa aconteceu comigo no cemitério na saída. Veio um rapaz, nunca mais vi, e ele não está lá entre aqueles que ficam lá habitualmente, que a gente conhece as carinhas. O senhor tem roupa? Puxa, eu só preciso de roupa, não preciso comer nada, mas eu estou muito difícil de roupa. Parecia pouco embriagado, qualquer coisa do gênero. Eu falei, mas o senhor fica por aqui? Ele falou, não, se quer me encontrar aqui na cidade, é aqui na frente do cemitério. Eu falei, bom, tomando conta dos carros. Ah, beleza, então. O senhor vai estar aí? Vou. Tá bom, isso era acho que era um sábado pós-trabalho. Daí eu liguei para a Fabi, que toma conta disso, junto com a Elis, a dupla ali. Fabi, sim, assado, dito e frito. Né? Tem algumas coisas lá que eu possa levar aí? Eu passo, pego e levo. Eu peguei as coisas, estava no carro, ficou no carro uns 3 meses. Juro. Ficou no carro uns 3 meses. Falei, mas não acho esse homem, não é possível. Sumiu do mapa. Sumiu do mapa. O que isso queria dizer? Eu não sei. Mas será que era... Fábio, o cara está precisando, você vai trazer mesmo? Né? Ou vai ficar só, não, eu trago e depois, né? E no dia eu peguei aqui 2 pastéis e levei junto. Daí eu falei, tem um fulano de tal aqui para um outro que fica lá. Falou, não, ele chama tal, né? O nome, não lembro agora certinho. Ele chama tal, né? É um companheiro seu que fica aqui e tal. Eu falei, putz, não conheço. Daí eu já... Eu falei, tem um pastel que você aceita? Eu aceito, sim, então. Daí dei o pastel pro rapaz. Mas o outro sumiu do mapa. Até hoje, eu não vejo mais ele. Né? De forma não tangível, provavelmente. Né? Então acontecem essas coisas todas. Né? Então a gente precisa ficar, né, mais ligadinho. Porque às vezes dá de frente com alguém que entra num assunto X, né, por alguma coisa, ou alguém que vem dar um consolo para você numa situação que você até inesperadamente está presenciando. Você fala, puxa, acho que é um enviado de Deus, né? E é. Daí você nunca mais vê essa pessoa. Né? Zero chance de encontrar. Né? Aí no capítulo 15, rapidinho, diz assim, logo fez Jesus, aliás, esse 41 está narrando a cena. Então eu não vou ler, porque já estava narrando Mateus, tá? De 22 a 33. Aí o item 42, para não ser prolixo nisso. Esse fenômeno encontra explicação natural nos princípios acima expostos, que a gente já falou. Exemplos análogos provam que ele nada tem de impossível, nem de miraculoso, pois que se produz sob a ação das leis da natureza. Pode operar-se de 2 maneiras. Jesus, embora estivesse vivo, pôde aparecer sobre as águas com uma forma tangível, estando alhures ao corpo. É uma hipótese, pouco provável. Já vou explicar por quê.
Então, tivesse aparecido ele num outro lugar e ele em duplo, fazendo assistência e andando sobre as águas. Mas não é o que parece que aconteceu. É a hipótese, aqui está falando mais provável, num texto X, mas é a menos provável. Fácil é mesmo descobrir se há narrativa alguns sinais característicos das aparições tangíveis. Por outro lado, também pode ser sucedido que seu corpo fosse sustentado e neutralizado a sua gravidade pela mesma força fluídica que mantém no espaço uma mesa. Que é o caso das mesas girantes, lá em 1833, aquela época toda, 32, 35. Pela mesma força fluídica que mantém no espaço a mesa, sem ponto de apoio. Idêntico efeito se produz muitas vezes com os corpos humanos. E aí vou dar aquele exemplo que eu falei agora, que eu ia comentar e vou comentar. Existe um personagem que nasceu na Escócia, ele chama Daniel Home. Daniel Douglas Home. Ele é um escocês que viveu na Inglaterra, no Reino Unido, aquele pedaço todo. Aí, tem uma história muito grande dele. Tem foto dele. Ele nasceu em 1833. 21 de fevereiro de 1833. E desencarnou em 20... É verdade, é mesmo. Caçamba. E desencarnou em junho de 1888. 1888. Bom, o que o Daniel Home tinha de diferente? Ele era um médium absurdamente fantástico. O que acontecia com ele com frequência? Na sua concentração, ele mostrava isso em reuniões, mas para divulgação da espiritualidade, né? E tornava-se aquilo um espetáculo, né? Ele levitou mais de 50 vezes. A maior parte dessas levitações acontecia ali com 1,5 m, 1,80 m de altura. Isso tem um relato de monte a respeito disso. E teve uma levitação dele que aconteceu na Inglaterra, dentro de um apartamento, em que deixaram a janela aberta no 3º andar, dali 24 metros mais ou menos. Ele levitou, saiu pela janela e entrou na janela do apartamento vizinho. E ele tinha outros dons. Manipulava o fogo na mão, sem nenhuma lesão. Ele movimentava pela vontade objetos, lançava objetos em outras direções, trazia os objetos. Médium de efeitos físicos. Gente, se Daniel Home fez isso, para Jesus dar uma andadinha de 3 km, fichinha. Né? Porque como ali era pequeno, a distância era curta, ele desceu do monte, que não devia ser um lugar muito... Quando se fala monte, nossa, lá no monte. Não, esse é um cumezinho aqui de nada. Né? Que ele se retirou e, obviamente, ele já sabia o que ia acontecer. E ele foi na direção deles. Como? Caminhando sobre as águas. Levitando sobre as águas. E aqui, atualmente, se você pegar histórias
dos indianos, dos hindus, faquirs, eles levitam. Eles têm o domínio disso. Imagina Cristo. Gente, mamão com açúcar, né? Brincando, né? A gente não consegue fazer isso. Ou talvez conseguiríamos, né? Se não duvidássemos. Porque a dúvida é ausência de confiança. E a ausência de confiança pode gerar ausência de fé. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro começou a andar na água. Só que ele... Por quê? Por que ele começou a andar na água e foi? Porque ele focou Cristo. Ele não olhou para os lados. Ele focou naquilo. Quando ele viu que estava tormenta, né? Balançando, chacoalhando o vento, daí ele desfocou e falou: Cristo, estou afundando. Cristo puxou e pôs para dentro do barco. Quando Cristo entrou no barco com eles, parou o temporal. Daí eles chegaram em Cafarnaum, que estava bem pertinho ali, mais 3, 4 quilômetros, e chegaram, diz no relato de Marcos, que eles chegaram muito rápido. Talvez a coisa já estivesse acontecendo e o barco já estava indo na direção da costa, né? Então essas coisas são marcantes, né? Agora, fora o evento, né, propriamente dito, o que a gente pode tomar disso, na verdade, né? Veja que ainda continua aqui, né? A possibilidade da levitação, que é o mais provável. É o mais provável, porque ali era o Cristo vivo. Por quê? Porque quando eles chegaram na costa, Cristo estava ali ainda, ele não saiu para nenhum canto. Ele continuou porque ele tinha, e isso já era logo de manhã, porque eles tinham uma missão com aquele povo todo lá que ia tocar nas vestes dele, tinha um monte de gente em Cafarnaum esperando ele. Então ele continuou ali. Então não poderia ser uma aparição tangível, mas sim o evento da levitação. Subiu no barco e foram fazer o que tinha que fazer, que foi a sequência, né, do tocar nas suas vestes. Então, em André Luiz, por exemplo, né, no livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Chico, no capítulo 26, no item Divina Mediunidade, Efeitos Físicos, André Luiz fala o seguinte para Chico: afirmando que Jesus, no campo da fenomenologia física ou metapsíquica objetiva, estava em plena levitação ao caminhar sobre as águas. E André Luiz com Chico, não tem erro, não tem como. Então aqui a gente confirma realmente que foi o evento metafísico, né, da levitação. Bom, Jesus como espírito puro e missionário, divino, portanto, né, possuía um profundo conhecimento e domínio das leis naturais e espirituais, verdade, o que lhe permitia realizar feitos que, para a compreensão da época, eram considerados milagres. Até para nós aqui, se alguém levitar aqui, a gente vai ficar besta. Não vai? Se aparecer alguém aqui no meio, aparecer a Ramatiza aqui agora, assim, gente, né? É um negócio extraordinário. Vai que, né? Vai que, né? Ele permitia realizar feitos que, para a compreensão da época, eram considerados milagres, né? Mas que, à luz da doutrina espírita, que nos dá uma informação um pouco mais clara a respeito, pela codificação, são manifestações de sua elevada mediunidade e controle sobre os fluidos universais, né? Bom, qual que é o significado moral disso?
Aqui a gente vê o evento evangélico. O evento do Evangelho. Né? Bom, mas qual que é a lição que a gente tira disso? Esse que é o negócio. Por isso que aconteceu a história dessa forma. O que tem a ver a embarcação? A água revolta. Jesus andando na água. A fé. Pedro afundando. Né? Tudo tem um significado. Então diz lá. O mar da Galileia, né? Com as suas águas revoltas e ventos contrários, que é um vento que vem do norte, que chacoalha muito aquele lugar. Pode ser interpretado como as adversidades e provações, os desafios que enfrentamos na nossa vida. Tem um simbolismo muito forte nisso. Porque ele estava a ponto de virar o barco, e se virasse ali as profundezas de 45, 48 metros de profundidade onde eles estavam. Então era a morte na certa. O barco, por sua vez, representa a embarcação nossa, a nossa vida. O planeta Terra é o nosso barco. Que vez por outra chacoalha. Então quais são os eventos que nos causam tormentação? Para a chegada de uma doença. Para outros, o desencarne, a morte de um ente querido, vira uma desgraça para aquela cabeça. A perda de um emprego, a gente está preparado para isso? Quando vem, a gente não está preparado, gente. Vem o desemprego, não é o meu caso, que eu sou autônomo, felizmente. Mas E se vem o desemprego, sem você saber? Vem de surpresa. Todos os desafios, eles vêm de surpresa. Eles aparecem de surpresa. E aí, para quem que a gente olha? Aquele mar revolto? Estamos dentro do barco, que é a nossa casa hoje, aqui. E para quem que a gente vai olhar e caminhar? Mas com confiança, com fé, né? Jesus. Gente, não tem outro caminho. Não tem como. Você vai gritar: Deus, me ajude. Que há uma confusão né? Os evangélicos acham que Jesus é o Deus encarnado. Na verdade, não. A gente sabe disso. Mas vamos lá, contextualizar isso. A gente vai se ligar com Deus na figura de Jesus Cristo, que é a nossa referência. Por isso somos cristãos. A aparição de Jesus em meio à tempestade e seu convite a Pedro para caminhar sobre as águas, que o Pedro pede, né? E aí Jesus fala: vem! Simbolizam a presença constante do Mestre nas nossas vidas. Porque se você está atormentado, quem é que você vai gritar para chamar? Jesus, me ajuda. Que é o que a maioria vem fazer aqui. Quem está sentadinho aqui? E aqui, inclusive eu, a gente vem pedir ajuda mesmo. A gente não está aqui só, né? Todo mundo que vem aqui tem um propósito, tem uma dificuldade, tem uma demanda. Ok, um ou outro vem para agradecer, poxa, nossa, tal coisa. A gente escuta várias coisas, né? Mas o sofrimento traz a gente, a desgraça traz a gente, porque elas fazem parte. Elas fazem parte da nossa vida. E aí, com uma informação
como que a gente tem, né, mais clara, com os estudos que a gente faz a respeito da espiritualidade, a gente tem condições melhores de suportar aquilo que vai chegar. Você pode até cair ajoelhado, mas não vai deitar. Porque o joelho ainda é uma parte da perna para ficar de pé. É isso que a gente vai fazer. Então é a presença constante do Mestre nas nossas vidas, né? Principalmente nos momentos difíceis. E ele nos convida a ter fé, que é o que ele queria tirar de Pedro. Ele já sabia que Pedro ia pedir para sair. Pedro era um dos mais fiéis ali. Tanto é que ele levou para o Monte Tabor Pedro e João, junto, para ver a transfiguração. E ele era tão fiel a Cristo, fora as 3 negações, que ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não merecia morrer crucificado na mesma posição de Cristo. Isso lá com seus 80 anos, hein? Lá com seus 80 anos. Então, a atitude de Pedro, que inicialmente caminha sobre as águas, mas depois duvida, né? E começa a afundar. É um alerta para a importância da fé nossa, que deveria ser inabalável. A dúvida e o medo, e a falta de confiança em Jesus, se for, né? E em nós mesmos, pode nos fazer sucumbir. Aí quando a gente sucumbe, a gente pede perdão e volta para de novo retomar aquela história. Jesus, ao estender a mão a Pedro, quer mudar para aquela outra figurinha? Pode mudar, Marcelo, fazendo favor. Quando Jesus estende a mão a Pedro e repreende-o pela pouca fé, demonstra a sua infinita misericórdia, porque ele resgata Pedro, né? Como o seu papel de guia, que é o papel dele conosco, né? Ele não abandona seus discípulos, mesmo quando estes vacilam. Pelo contrário, ele ampara, fortalece e convida a perseverar. Então, a cessação do vento e a calma que se instalam no barco após a subida de Jesus, né, e de Pedro sobre a embarcação, simbolizam a paz e a fé. A confiança no Mestre, que pode trazer para as nossas vidas, mesmo no meio das nossas tribulações. Essa passagem nos ensina que a verdadeira fé não é ausência de medo. A fé não é ausência de medo. Porque dá a impressão que é uma coisa puxa a outra, né? Não é, a fé não pode ser a ausência do medo. É uma outra coisa. Mas a capacidade de enfrentar, né? É a confiança que, mesmo com as águas da vida que se mostram revoltas, né, Jesus está conosco, estendendo a mão, convidando a caminhar pelas diferentes adversidades. Porque lembra que todas as dificuldades que a gente tem foi provocada por quem? Quem que provocou as dificuldades de nós? As nossas. Nós mesmos. Nós mesmos. Então, a gente tem que dar conta disso. Então, um exemplo. Desencarnei com débito, dei um golpe lá de R$1 milhão. Me dei bem e desencarnei. É matemático o negócio. Na próxima, centavo por centavo, talvez não dê numa encarnação. Talvez você tenha que recuperar esse 1 milhão em algumas encarnações. Mas você vai pagar certinho o que você devia.
Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E ao contrário, o que fizermos de bem será proporcional àquilo que fizemos. É sempre ação e reação, ponto. Ação e reação. A vida é ação e reação. Então, conclusão. A história de Jesus caminhando sobre as águas não é nada sobrenatural, e sim a afirmação das leis naturais. Que qualquer outro, como eu exemplifiquei aqui, pode também fazer o mesmo feito do Mestre. Tanto é que o Jesus fala, podeis fazer muito mais do que eu faço. Cristo falou isso. Podeis fazer isso e muito mais. Né? Aí as reflexões. Então, por exemplo, para acabar, as reflexões espíritas, né? Então, o domínio do espírito sobre a matéria. Então, Jesus, como espírito superior, o que ele fez? Com o seu conhecimento absoluto das leis naturais, manipula os fluidos, né? E se utilizou dos mecanismos mediúnicos para levitar. O barco e a tempestade. O barco representa a vida reencarnatória nossa. E a tempestade, as provações, as aflições. Então a lição é que, mesmo no meio da tormenta, Jesus está presente. É só focar nele, né? Oferecendo a calma, a proteção. E ainda, a fé e a dúvida de Pedro. Quando Pedro confia em Jesus, que ele foca em Jesus, ele caminha na sua direção. Ao focar ondas, vento, aquele chacoalho todo, ele fala, ixi, agora encrencou. Aí ele começa a perder estabilidade. Aí ele começa a afundar. Aí o Cristo vem, pum, puxa. E a oração de Jesus? Lá no monte, antes de seguir para esse evento, né? Jesus retira-se para orar antes do milagre. Isso sublinha a necessidade da prece e da conexão com o plano superior, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, para fortalecer o espírito antes de enfrentar os desafios terrenos. E a gente deve fazer isso em casa também, com o Evangelho no lar. Estando todos do lar ou não. Ou sozinho, não tem problema nenhum. O efeito vai ser o mesmo. Em resumo, o episódio é um convite para que, diante das tormentas da vida, não temamos, confiemos na proteção espiritual, né? E mantenhamos o foco no Evangelho para caminhar sobre as águas das dificuldades, superando o medo com a fé madura. Eu quis preparar essa passagem de Jesus justamente porque, como ela faz uma representatividade importante da caminhada nossa da vida, ali naquela figura está a nossa vida completa. Todos os passos da nossa vida estão ali, depois do reencarne. E é isso que Jesus quis mostrar. Ele já sabia que o evento ia acontecer. E interessante que esse milagre, ele não acontece aos olhos do povo, como foi o do pão, do pão e do peixe antes, do vinho, né? Lá no casamento, nas bodas de Caná, né? Foi só
para os discípulos. Foi só para eles. Foi um evento isolado. Daí, quando eles chegaram em terra, eles começaram a falar, aconteceu isso, tal, esse é o mestre mesmo, tal. É o Filho encarnado de Deus, tal. Aí já estava todo aquele povo e ele trabalhando lá. E a turma encostando nele, quero ser curado, aquelas coisas todas. Né? Então, tem uma mensagem muito grande quando a gente olha uma imagem como essa. Eu nem ia trazer a imagem, mas daí eu pedi para o Marcelo, tem jeito de colocar hoje aqui e tal. Porque a figura mostrada, ela faz a gente, né, caminhar do que só falar, né? Falando, a gente vai formatando, né, a imagem. Mas se você olha alguma coisa assim, te dá um respeito, né? Traz um negócio bom pra gente. Então que fique pra gente, né? Para mim foi muito importante fazer esse evangelho, porque me trouxe um ensinamento muito grande. E coincidiu com um evento dessa semana para mim. Né? Então eu agradeço aí a Jesus, a Pai Ramatiz, a todos os queridos mentores, né, que me deram a oportunidade, né, aos irmãos aqui, me deram a oportunidade para poder falar um pouquinho de uma passagem importante do nosso Mestre Jesus. Que tenhamos então um sábado maravilhoso, um fim de semana excelente e um início de semana perfeito. Bom, Deus abençoe. Amém.